Amanhã vai ser outro dia. É o título aí desse evento que acontece a partir deste dia 22 de março aqui na cidade de Brusque. Bom, o doutor Oswaldo já está aqui, a Patrícia também, desculpe até, doutor Oswaldo, aqui a gente está meio adiantado aqui na parte comercial, mas enfim, o importante é que o doutor Oswaldo está por aqui. O da Mota já estava me comunicando ali que foi anunciar a sua presença aqui e já pipocaram as famosas perguntas que não tem a ver com o tema, né? Mas são inevitáveis, né? Tem a ver com o tema. Saúde, né? De saúde, mas enfim. Doutor Oswaldo, infelizmente nós estamos só com o microfone, vai ter que fazer esse trabalho aí. Muito bom dia, seja bem-vindo, tudo bem, doutor? Bom dia, Edilei, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado aí pela acolhida gentil de sempre e pelo convite da gente poder participar para nossa população sobre a Conferência Municipal de Saúde. Um prazer. Obrigado, Patrícia, pela presença. Patrícia Bernardes Sá, seja bem-vinda. Ô, Patrícia, você vai ter também que fazer esse trabalho de logístico aí de puxar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer imenso estar aqui com vocês discutindo a nossa Conferência Municipal de Saúde. Bom, doutor Oswaldo, eu já fiz uma introdução aqui de qual a necessidade e os temas aí que serão abordados nessa conferência, né? Aqui eu ouvi a palavra SUS, né? A gente tem percebido, e principalmente eu acho que o povo brasileiro de uma forma geral valorizou o SUS. Eu acho até que o SUS ao longo da história brasileira e vamos lá, né? O SUS sempre foi, digamos assim, o patinho feio dos governos. É verdade, é sempre criticado porque a demanda é muito grande e a oferta nem sempre consegue atender a todos. A abrangência é muito grande. Exato, exatamente, justamente por ser, vamos falar, por ser gratuito, universal. Universal. Doutor Oswaldo, essa conferência, qual é o objetivo exatamente dela, do ponto de vista do atendimento ao público, né? Enfim, qual é a razão dessa conferência? Bom, a Conferência Municipal de Saúde é um evento que ocorre a cada 4 anos e ela é realizada, né, por iniciativa do Ministério da Saúde, e nos municípios ela é patrocinada pelo Comusa e pela Prefeitura, evidentemente, pela Secretaria Municipal de Saúde, né, a fim de poder discutir o SUS, o andamento do SUS, as propostas, levantar as propostas em relação ao funcionamento, à manutenção do SUS junto à população. Então, por isso ela é feita em parceria do Conselho Municipal de Saúde com esta Secretaria Municipal de Saúde. E como você bem falou, né, o SUS é um sistema robusto, gigante, que busca atender na totalidade a população brasileira, independente de qualquer fator que se possa colocar aí, né? Extremamente abrangente. Como você bem disse também, o SUS sempre foi muito, muito criticado, né, por todos os governos, talvez pela sua abrangência, pela oferta de serviços que ele proporciona, mas também, né, sobretudo, pelo número de pessoas que ele atende. Mas o SUS agora, né, nos últimos 2 anos, mostrou toda a sua força, todo o seu vigor e toda a sua capacidade de atendimento para a nossa população durante a pandemia. O SUS mostrou força. Se não fosse o Sistema Único, a catástrofe seria muito maior do que foi, né? Nós tivemos aí um grande número de pessoas, né? Foi uma hecatombe mundial, mas o SUS conseguiu no Brasil dar vazão ao atendimento, né? Você vê que rapidamente todas as cidades se mobilizaram. Aqui em Brusque mesmo, um exemplo, chegamos a ter até 30 leitos de UTI, né? Fechamos alas para outras patologias, para abrir só para Covid. O SUS conseguiu vacinar a maior maioria da população brasileira. O SUS conseguiu manter os seus outros serviços, né? Mesmo que com dificuldade durante esta pandemia, manteve ainda grande parte dos serviços ofertados para a população. Então o SUS mostrou a que veio e que ele deve ser sim, né, fortalecido, deve ser sim aprimorado, né, cada vez melhorado, para poder continuar atendendo ainda muito mais os anseios da nossa população no que se refere à saúde, né? Então eu acho que a iniciativa agora vai ser válida, né? Eu estava conversando agora com a Patrícia, a conferência vai ouvir, né, toda a comunidade. Aqui em Brusque, por exemplo, serão levados questionários às UBSs,
em parceria também com a Unifeb, que os alunos vão entrevistar as pessoas, ouvir a comunidade, ouvir sugestões, e dessas sugestões serão levantadas 16 propostas. E dessas propostas, as 4 melhores propostas, ou as mais abrangentes, né, ou as mais condizentes com a realidade, serão levadas para a Conferência Estadual de Saúde. E desta, possivelmente, para a Conferência Nacional, aí, que será em junho. Ô, Patrícia, quem é que pode participar desse evento? Quais são os grupos que eu estou vendo aqui na mensagem que eu recebi da comunicação, que há uma limitação, né? Existe uma limitação de participações lá na Unifeb durante essa conferência. Então, quem é que quem pode, obviamente, imagino que o pessoal ligado diretamente à saúde, os profissionais da área, mas quem pode mais participar e como são essas vagas? Então, é um espaço que se destina à participação da comunidade, né? Então, é importante que seja a participação dos usuários do serviço, né? Dos profissionais de saúde, os trabalhadores e prestadores de serviços, sejam eles públicos ou privados, que prestem serviços ao sistema de saúde, o SUS, né? E membros de entidades que representem a população que é usuária do SUS. São esses os participantes. Na verdade, só para tentar entender a questão da pauta, né? Ela diz respeito a, digamos assim, propostas de programas maiores, não especificamente uma reclamação pontual de um posto de saúde, de alguma questão de atendimento, algum procedimento, é mais ou menos isso? A gente tem o tema central, né, que foi definido pelo Conselho Nacional de Saúde, e esse tema, ele foi dividido em 4 eixos. Certo. Então, esses eixos, eles vão ter subtemas que vão estar levando as propostas. Então, no período da tarde da conferência, a gente vai discutir cada eixo em cada sala separada. E aí, esses eixos, eles vão levar subtemas que pode ser estruturação de unidade de saúde, fluxo de serviço, tipo de acesso, as redes, as campanhas de vacinação, enfim, a comunicação entre usuário, setor, integração com as instituições, enfim, a educação permanente dos servidores. Isso vai ser bem, os temas são amplos, né? O doutor Oswaldo, foi falado aí que vão ser escolhidos propostas, né, que saírem nessa conferência. Mais ou menos assim, o que é possível a gente mencionar aí em relação às outras conferências? Por exemplo, o que já foi, eu não sei se na sua gestão, acho que não teve não, essa é a primeira na minha gestão. É a sua primeira? Uhum. Mas assim, dentro da experiência de quem está na área aqui da saúde, que já participou de outras conferências, né? Que tipo de proposta que foi colocada nessas conferências e que, pode ser a Patrícia então, e que foi colocada em prática, por exemplo, porque eu imagino uma realidade, uma conferência municipal, depois nós vamos ter a estadual e por fim a nacional. Eu imagino que uma realidade aqui de Brusque é diferente de uma realidade lá em Juazeiro do Norte e no Ceará. Sim. Acho que são situações diferentes de realidades, né? A doença às vezes pode ser a mesma, o problema pode ser o mesmo, mas as realidades são diferentes. Uhum. Então me diga uma proposta que já foi colocada dentro de uma conferência dessas e que hoje na prática nós já conseguimos observar isso e participar disso. Então, assim, as propostas elas podem sair desde para serem utilizadas a âmbito municipal quanto estadual ou nacional, tá? Uhum. Então, não quer dizer que a gente vai ter só propostas para serem levadas a âmbito nacional. A gente pode ter proposta a âmbito municipal e estadual. Domésticas, coisas Isso. domésticas. Uhum. E aí, as propostas elas vão desde uma unidade de saúde que precisa ser construída, um fluxo de comunicação que precisa ser revisto, né? Então, essas propostas, elas podem ser tanto simples quanto falar de financiamento da saúde, que é uma parte mais complexa. Uhum.
Tá? Então, não tem uma situação específica, né? Vendo que são vários temas que são discutidos. Mas, por exemplo, deixa só para contextualizar, por exemplo, vocês como gestor municipal de saúde, vocês também têm as sugestões de vocês. Claro. Vocês têm. O que por exemplo, você, doutor secretário, o que, por exemplo, como gestor de saúde, você poderia sugerir nisso para, de repente, uma melhoria de procedimento, alguma coisa assim, junto ao SUS Nacional? Vamos dizer assim, você pode, como aqui, pedir mais recursos para financiamento dessas UBS, que a UBS tem um custo bastante elevado, né? Tanto de pessoal, quanto de manutenção, quanto de fomento, por exemplo, a parte de medicamentos, a parte de fraldas, por exemplo, vacinas, né? Nós podemos, por exemplo, pleitear a sala de vacinação em todas as UBS, por exemplo, né? Que tem aqui. Hoje não tem nas 27 UBS, né, que tem. Nós poderemos pleitear 2 equipes de trabalho por cada UBS, porque, por exemplo, nós temos UBS de Águas Claras, é uma UBS que tem uma alta demanda, um alto fluxo. Ao passo temos a UBS do bairro São João, que é mais afastada. Então podemos pedir mais unidades para isso. Brusque criou um loteamento novo, um novo bairro. A população lá quer uma nova UBS, vai fazer essa proposta, vai trazer para nós, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, né? Então podemos pedir, né, a solicitação de mais recursos para essas UBS, de mais atenção para a nossa cidade, porque no censo agora a nossa cidade atingiu um número X de habitantes, mas a nossa UBS está defasada. Tem uma norma que diz que a cada 4.000 habitantes deveria ter uma nova UBS ou uma nova equipe, né? Então tem localidades em que uma equipe consegue abranger, mas tem outra localidade que cresceu muito, precisaríamos de mais, entende? Então são esse tipo de coisa. O acesso, por exemplo, você precisa de uma cirurgia ortopédica, digamos. Você começa pela UBS, da UBS vai para a policlínica, da policlínica vai para a regulação. Então o propósito para melhorar esse fluxo de atendimento, para que não haja aqueles gargalos, né? Que se acumula muitos pacientes, a colocação de mais de algum tipo de especialista numa UBS. Por exemplo, vamos fazer então o teste de visão na UBS, né, para que não precise deslocar só para centro de especialidades, a parte mais simples, só para aviamento de um óculos, por exemplo. Então, esse tipo de coisa que pode sair dali, né, da proposta da população, e que às vezes, né, não vai atender uma demanda, como o Dirley falou, nacional, porque há diferenças pontuais entre as regiões do país, mas vai atender uma demanda nossa. Então, das 16 propostas, grandes temas que serão elaborados, 4 serão selecionados para levar estadual. E o restante vamos discutir nas nossas câmaras técnicas municipais, junto ao Comusa, junto à Secretaria Municipal e junto à gestão, né? Então a conferência ela é uma grande levantadora, né, de temas e de problemas da comunidade para serem discutidos. Não significa que serão implantados, muito menos viabilizados, mas serão trazidos à tona, à baila, para que nós possamos então estar constantemente discutindo os problemas de saúde da cidade. Ela ajuda, doutor Oswaldo, de fato, é a primeira que o senhor vai na sua gestão. Eu já tive a oportunidade de acompanhar a Conferência Municipal de Saúde e posso dizer que eu já vi, por exemplo, gente lá que nunca usou o Sistema Único de Saúde, não usa, querendo dar pitaco, né? Eu vi isso, eu participei também do Conselho Municipal de Saúde durante 2 anos e tem isso, né? Até que ponto que ela traz realmente aquilo que o cidadão, porque uma coisa é o que o cidadão acha que deve ter, e outra coisa é o que a gestão tem para trabalhar, né? Uhum. Até que ponto que ela ajuda de fato vocês que estão ali na gestão? Então, a gente vai fazer uma discussão dos eixos, dos 4 eixos separados, né? Então, essa discussão, ela é norteada por relatores, que são servidores públicos, que trabalham no serviço no SUS, né? Então a gente acredita que eles vão estar ali também para nortear as discussões, né? Para auxiliar os usuários, as pessoas que estão participando. Você sabe que até o que eu vou dizer agora pode parecer, pode causar um certo uma distorção de pensamento e reflexão sobre essa questão da saúde, mas eu sou obrigado a falar sobre isso.
Eu confesso que eu, como cidadão, eu não uso muito, eu tenho plano de saúde, né? Eu até comentei com o doutor Oswaldo, eu tenho minhas vacinas, todas elas em dia, todas, sem exceção, todas em dia, né? Eu sou um fã, um incentivador da vacinação, acredito nela, né? Ainda mais agora no momento que a gente está vendo aí fake news a todo instante, lutando contra isso, é uma coisa que não dá para entender. Mas esse é outro tema, outro assunto. Eu não consigo entender, doutor Oswaldo, por que uma região, e me perdoem vocês que estão me acompanhando nessa, eu não vou citar a região, mas como é que pode, aqui em Brusque é uma coisa impressionante, o sujeito acha que a abertura de UBS é qualidade no atendimento de saúde. Aí você tem numa mesma região, a 2 quilômetros de distância, várias unidades de saúde. Vou dar um exemplo, Águas Claras. Ali você tem Poço Fundo, de Águas Claras, lá do Santa Luzia e do Zantão. Aliás, é uma coisa que... E Poço Fundo, não sei se Ponta Russa tem também, né? Olha só que coisa... Se pegar um sujeito de logística de saúde, ele vai pegar o mapa, vai olhar assim, peraí, vai fazer um círculo aqui assim e começar... É claro que eu posso ser até criticado por esse pensamento, essa reflexão, que o cara que mora no Poço Fundo não vai querer se deslocar até a Santa Luzia, ele quer o atendimento ali na frente da casa dele, é uma questão de comodidade, tem razão, né? Mas aí é o gestor público que, sinceramente, ele mais fez isso para ganhar voto do que, na minha avaliação, pensando na saúde do cidadão. Me perdoe, eu não estou aqui apontando para todos, mas sem distinção. Me parece que o agente político, ele abrir a unidade básica de saúde é angariar votos, né? E aí, doutor Oswaldo, a sua equipe, o senhor fica recebendo críticas aí, porque lá no Zantão não tem mais o dentista, sei lá, porque lá no Santa Luzia o médico falhou agora, né? Porque ali no Poço Fundo o médico ficou doente, porque médico também fica doente, né? Ele é um ser humano e tal, aí tá faltando porque tem que fazer uma... Então eu pergunto, esse tipo de conferência, ele consegue identificar esse tipo de reflexão que eu tô fazendo, assim, de que às vezes você tem muita unidade básica de saúde e acaba tendo sei lá, uma fissura no atendimento aí, no objetivo. A distribuição é feita por chamados territórios, né? A cada X número de habitantes, legalmente você tem que ter uma UBS para dar a cobertura. Evidentemente que isso às vezes é impossível de você atender, né? Você pega, por exemplo, o bairro Planalto. Quando foi criado lá, tinha 2.000 habitantes, hoje tem 6.000 habitantes, então passou de 4.000, mas a UBS, né, dá conta, então você não tem como mobilizar mais uma equipe para fazer tal, ou construir mais uma unidade ali para separar o bairro, né? Mas evidentemente que a oportunidade para discutir é na conferência mesmo, esse tipo de... É que eu penso situação. Em centralização. Em centralização. A ideia, quando foi feito, era descentralizar o serviço para diminuir o gargalo, visto que 70%, 80% das patologias que levam as pessoas a procurar o médico podem ser resolvidas de uma maneira mais simples, vamos assim dizer, não precisa de um atendimento especializado, basta a escuta local, vamos assim dizer, né? Então, montou-se uma estrutura. Então, evidentemente que entre a prática e a teoria há uma grande distância, né? E ocorre, então, essa dificuldade, principalmente pelo financiamento dessas estruturas, que custa muito caro, né? Você descentralizar para atender uma cidade toda. E além disso, você não pode negligenciar o outro setor, que é a especialidade. Então você também tem que concentrar no outro local o atendimento especializado. E criar, então, através da UBS, um fluxo para atender esses outros casos, né? Então a UBS é a entrada do SUS. Por isso ela deve ser, né, valorizada. Mas não causa uma impressão nesse usuário do SUS que a UBS vai resolver o problema dele, que não se trata só de uma entrada para depois acontecer um encaminhamento? Não tem essa, como eu disse, eu não sou um usuário do SUS, mas não causa essa sensação de que o sujeito vai lá na UBS do Poço Fundo e do ponto de vista dele, né? A concepção dele, lá ele vai ter que resolver o problema dele, que ele não vai
ter que ser encaminhado para uma especialidade? Ele vai atender a maior parte dos problemas, como, vamos dizer assim, o pronto-socorro, o consultório médico. A maior parte dos problemas que procuram no dia a dia são problemas mais fáceis de resolver. Então, que a UBS poderia resolver. Além de descentralizar. Um exemplo, descentralizamos a insulina, né? A iniciativa da Patrícia. Colocar a insulina em todos os postos, ao invés de buscar só aqui na policlínica. Isso ajudou, porque aumenta a oferta de insulina, atende mais a demanda. Descentralizamos a vacina. Nós tínhamos que fazer mutirões de vacina ou centralizar em algum ponto, que foi os centros de atendimento, né? Na medida em que nós abrimos a vacina para os postos, nós tivemos uma abrangência muito maior. Além do que, o médico daquela comunidade acaba conhecendo, né, os seus clientes ali, o que favorece, porque ele faz uma territorialização, né? Ele conhece as patologias mais comuns daquela região, ele conhece qual é a idade mais frequente naquele bairro ali, por exemplo. O Steffen, ele tem uma população, vamos dizer assim, de mais idade do que o centro, ou o bairro X tem uma população de mais crianças do que o bairro Y, né? Então você consegue, às vezes, setorizar mais a política de atendimento. Se você tem mais idosos naquele bairro, vamos cuidar mais com as patologias daquele determinado faixa etária de população, né? Então a UBS, ela é válida, Dirley. O problema realmente é que às vezes falta um entendimento, né, do que é a UBS. Então a UBS às vezes não vai conseguir resolver um problema maior. Para isso é criado outra estrutura e tem os hospitais para emergência, né? A parte odontológica, a UBS cobre a maior parte do município, né? O que vem aqui para o CEL, Centro de Especialidades, é uma minoria de pacientes para patologias odontológicas mais difíceis de tratar. Mas os dentistas dão uma ampla cobertura. A parte de atenção à mulher, por exemplo, nos postos, hoje a enfermagem dá uma gama muito grande de atendimento para a nossa população feminina. Até, né, a colocação de DIU, que vai ser avaliado, até o atendimento para verificar a pressão, verificar a temperatura e, eventualmente, numa patologia mais simples, com a supervisão do médico, fazer a medicação, né? Avaliar um teste de uma doença sexualmente transmissível, né? Uma DST, e poder já orientar aquela paciente para ir na vigilância, ou mesmo já sair da UBS medicada. Então, a UBS oferece uma abrangência de serviços extremamente grande. É que no dia a dia a gente não consegue às vezes enxergar isso, né? Não invalida essa proposta, né, de que você possa construir grandes polos de atendimento dos pacientes para as patologias de maior complexidade, né? Isso também é uma coisa que tem que estar no nosso horizonte, mas que a UBS oferece uma gama muito grande de serviços e busca, né, na sua boa intenção, né, atender a grande demanda da população diária, porque se nós tivéssemos, né, que atender toda essa população que procura a UBS diariamente num determinado centro, ia ser muito difícil. Então você leva em conta o seguinte, que a UBS realiza em Brusque hoje mais de 20 mil consultas mês. Então é muita gente, né? Bom, distribui mais de 2 milhões de comprimidos por mês, né? Essa sua fala, mostrando a importância da descentralização, me convence justamente porque eu ignoro a situação porque eu não uso. Sim, então a distância que eu estudo de um atendimento de UBS é diferente do cidadão que está nos acompanhando agora, que mora, eu citei aí o Poço Fundo, como posso citar outra, que vive essa realidade. Então a minha realidade é uma, dele é outra, por isso que eu estou perguntando para vocês, e aí eu fico convencido então de que realmente a descentralização é, sem dúvida, um caminho mais certo. Eu vou fazer um intervalo comercial, 8h27, Valdomiro da Mota. Eu acho que cabe ressaltar novamente o convite, né, para participação do pessoal e até reforçar que isso é aberto, né? Essa etapa ela é aberta, né? Como o doutor Oswaldo e a Patrícia explicaram aqui, depois são escolhidos os representantes que vão para a etapa estadual e depois posteriormente a nacional, mas reforçar isso até porque a nossa audiência é bem rotativa. Quem de repente está chegando agora, até tem algumas perguntas aqui sobre Conselho de Saúde, Conselho Comunitário, acho que é de saúde, né? Depois que eu devo fazer essa pergunta, mas reforçar quando que acontece, Patrícia, e a participação para o pessoal que está chegando agora, como é que faz para poder participar? Se tem que fazer uma inscrição prévia, enfim.
Então, a conferência vai acontecer no dia 22 de março, né, a partir das 8 horas, então ela vai ser das 8 às 17 horas, no auditório do Bloco de Medicina da Unifeb. As inscrições, elas são limitadas. Nós colocamos, então, através das mídias da prefeitura, Facebook, Instagram, tem um QR Code que a pessoa acessa e pode fazer, responder o questionário e fazer a inscrição. E também no local, no dia da conferência, nós teremos a inscrição a partir das 8 horas. Nesse evento, como é que funciona a pauta? Cada um traz já a sua sugestão, já apresenta, ou tem que trazer por escrito, ou só apresenta de forma oral, se faz uma ata? Então, a gente vai ter uma programação, a gente vai seguir uma programação que inicia com o credenciamento, né, as inscrições, a abertura, a gente vai ter uma palestra com a doutora Fernanda Manzini, que ela é da Universidade Federal, então ela é uma pessoa que ela trabalha com o controle social e a participação da comunidade na saúde. Ela trabalha, ela estuda isso, então ela vai fazer essa palestra. E as pessoas que queiram participar podem estar no dia da conferência fazendo a inscrição no dia, né? Tem uma pergunta aqui, fugindo um pouco, mas nem tanto. O Valdir pergunta o seguinte: os conselhos, como anda a questão dos conselhos locais, o incentivo para a formação dos mesmos, sendo que o bairro Dom Joaquim há muito tempo não existe mais? Como é que está essa questão de conselhos locais, né, de saúde nos bairros? Então, essa é uma proposta que pode ser levada para a conferência, porque a gente tem um eixo que é o papel do controle social, né? E seria uma proposta de estímulo, de fomento a conselhos locais, né? Das unidades, das localidades, das regiões, né? Acho que também aqui o nosso Comusa é bastante atuante, né? Sim. O Comusa, você faz parte lá, né, Valdomiro? Não faço mais hoje. Não faz mais? Já fiz. A Patrícia faz parte e a Secretaria de Saúde tem representação, mas é um conselho bem abrangente, tem membros de praticamente vários bairros aí e de várias entidades locais, né, da sociedade civil. É um conselho bastante organizado, ouve bastante a população, né, e é um conselho bastante fiscalizador, né, das atividades do município. Então podemos dizer pelo Conselho Municipal de Saúde que ele vem cumprindo o seu papel, assim, de atuar, né, e atuar junto ao poder público. Evidentemente que essa é uma parceria que sempre tem que crescer, né? Sempre ela tem que evoluir, aprimorar, né? Mas agora nós temos o Robson, que é da Unifeb, como presidente, né? O Robson é uma pessoa, assim, bastante inteligente, uma cabeça bem arejada, tem muita proposta e tem conduzido realmente muito bem os trabalhos junto a todos os membros, que é realmente um conselho onde tem bastante pessoas que de fato, né, acompanham a saúde do município. Então eu creio que essa conferência vai agregar bastante valor aos nossos serviços e com certeza eu espero grandes propostas, né, e sobretudo propostas que possam ser viabilizadas para a gente possa implantá-las aí a curto prazo, para melhorar sempre mais ainda o nosso atendimento. Eu falo, todo mundo que está envolvido, né, vamos dizer, para a área da saúde, tem as melhores intenções, né, como o Dirley falou. Às vezes a gente não consegue acertar, mas o SUS é um sistema muito abrangente, então evidentemente que irão ocorrer gargalos, né? Tá? Então, assim, o grande tema daqui é garantir os direitos e defender o SUS. Isso acho que tá pacificado, né, na população. Todo mundo dá a importância, mesmo que hajam eventualmente críticas, né? A vida e a democracia mostrou que realmente o sistema tem que ser participativo, abrangente, oferecer a todas as pessoas a possibilidade do diálogo, o respeito às pessoas, né, às populações, sejam elas de qualquer, da onde forem, moradores deste país, né? E amanhã vai ser outro dia, quer dizer, nós estamos sempre buscando melhorar o sistema, né? Se hoje nós temos alguma dificuldade, vamos buscar soluções para que amanhã, né, possamos amanhecer, né, com novas ideias,
novos desafios, mas sobretudo novas capacidades para poder realizar os anseios da população. Eu acho que a conferência será muito proveitosa para nós aqui do município, né, Patrícia? E para todas as pessoas do serviço público, para ressaltarmos junto às populações, né, a importância do Sistema Único de Saúde. Vamos defender o SUS, pessoal, porque o SUS tem os seus defeitos, mas eu acho que é uma saída muito viável ainda para a nossa saúde, né, Patrícia? Você fala do SUS que tem que ser muito viável, mas o SUS tem que ter muito o que evoluir, né? Você sabe, tu sabe, isso não é uma exclusividade sua, acho que de todos os secretários de saúde do Brasil, que cobram, enfim, melhoria, que cobram rapidez, que cobram valores, que cobram, enfim, qualidade de atendimento. E aí deve ter uma oportunidade. A minha questão principal, ouvindo você, é assim, qual você imagina que é uma garantia que se saia um resultado de uma conferência municipal, que vá para uma estadual, que isso efetivamente seja atendido? Bom, Rodrigo, você é uma pessoa. Que reivindicação vai ter os montes, né? Vai ter tudo quanto é canto. E você sabe que as mudanças, né, elas ocorrem a passo de tartaruga, né? São muito lentas, é preciso muita insistência, é preciso robustez, né, nos propósitos, é preciso insistência, é preciso financiamento para você implementar muitas propostas. Então, o nosso índice de frustração ele tem que ser muito, muito elevado, né? Porque são muito lentas as propostas. Então, você, como eu falei, não significa que você tendo 4 grandes propostas, que elas sejam implementadas. Mas o importante, né? Vamos agir politicamente, é que sejam discutidas. Os assuntos sejam trazidos à baila, sejam levantados e não sejam varridos para baixo do tapete. É claro que todo mundo quer um sistema mais eficiente, né? Um sistema mais ágil, mais célere, né? Com mais respeitoso para as populações. Mas, se você veja o número de pessoas que dependem do SUS, né? Mais de 140 milhões de pessoas. E se você olhar, né? Não tem outro país do mundo que tenha um sistema tão abrangente como esse, né? Olha, nos Estados Unidos, as populações mais carentes estão ao largo do sistema, né? Tem uma vida marginal, né? Aqui, o que eu sempre falo, Dirley, você vai viajar para qualquer país do mundo, eles vão te exigir o quê? Um seguro de saúde para você entrar, né, em qualquer país. Aqui, um cidadão de qualquer país do mundo que tenha sofre um acidente, tem uma queda, um AVC, ele vai agora para o Hospital Azambuja, ele vai receber assistência médica, vai ter especialista, vai fazer exames, tem UTI e ninguém vai pedir um documento para ele. Nada. Ninguém vai pedir nem para ele, nem para o familiar dele. Entende? Então, para manter um sistema desse não é fácil, né? Ele veja bem, extremamente abrangente, né? E respeitoso. Então vem um cidadão de qualquer parte do mundo, aqui ele vai ser atendido. Eu tive experiência aqui, nós tivemos várias pessoas que foram refugiados, né? Que vieram de outros países já com algumas doenças e que chegaram aqui em Brusque, né? Foram acolhidos por alguma empresa que ofereceu trabalho, mantiveram seus quadros, foram para o hospital, foram operados, né? Trouxeram familiares que foram operados também, foram colocados próteses, órteses, tudo de alto custo, sem nenhum custo para eles. Então isso é o respeito humano, isso é a abrangência do SUS. Muito bem, algo mais ou não, que você gostaria de... Eu sei que deve ter aí um... Tem. Acho que podemos até pela pergunta foge, não tem nada a ver com o tema aqui, mas é como nós falamos antes. Nós anunciamos o secretário aqui, com certeza iriam surgir outras perguntas, né? Mas ele pode vir semana que vem aqui de novo, se quiser. Podemos marcar. Eu posso intimá-lo aí, já tá... Eu acho que cabe abrir uma exceção, porque foi a pergunta que saiu no momento em que você falou assim, ó, hoje teremos aqui o secretário de saúde, já pipocou ali a mensagem. A nossa ouvinte, a Luciana, faz a seguinte pergunta para o secretário: quando será normalizada ou normalizadas as consultas com gastro? Porque estou esperando há mais de um ano. Olha, a parte de gastro, eu acho que tá fluindo até mesmo, não sei exatamente te dizer qual é a fila, mas eu pediria que ela mandasse então para nós lá na secretaria o cartão do SUS dela, pra gente ver a situação que ocorreu com ela, porque nós temos hoje 2 gastos atendendo, tem endoscopia funcionando, tem colonoscopia. Para mim é novidade essa espera longa, né? O que acontece muitas vezes, e aqui eu abro um parênteses, se me permitem, né? É que às vezes
o paciente é referendado, ele recebe um atendimento e ele não volta para a UBS, então às vezes ele tem que marcar o retorno lá na policlínica e o retorno às vezes demora. Então você tem uma primeira consulta mais rápida, mas o retorno é demorado e isso é contabilizado como não atendido, porque o certo deveria ser, atendeu na UBS, preciso do gasto, foi lá, ouviu o gasto, volta para a UBS, né? Se a UBS achar, volta então para o gasto novamente. Então tem esse fluxo a ser respeitado. Isso vem acontecendo em outras áreas, na oncologia, por exemplo. Hoje a fila zero no Santo Antônio para atendimento oncológico de uma pessoa que tem um câncer de mama, por exemplo. Aí ele vai lá, faz a primeira consulta, o retorno já está demorando, já tem o gargalo, né? Então são problemas pontuais assim, Valdomiro, que eu acredito. Eu pediria gentilmente a esta usuária que leve lá o seu cartão do SUS para nós podermos avaliar a situação específica dela. Muito bem, agradeço aqui a presença do Dr. Oswaldo Quirino de Souza, que é o nosso secretário de saúde, e também da Patrícia Bernardes Sassi, que é diretora de atenção farmacêutica dentro da secretaria. Muitíssimo obrigado aos dois, tá? E fica um convite, viu, doutor? Se eu voltar aqui em outra oportunidade. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Dirley. Oswaldo, obrigado. Dirley, muito obrigado aí a todos vocês pela gentileza, pela acolhida carinhosa de sempre. Obrigado à população por nos ouvir, né? E também enviar seus questionamentos. E é sempre um prazer estar aqui. Toda vez que eu venho, né? O Dirley abre espaço e realmente eu me sinto muito acolhido por isso e me sinto até prestigiado, porque realmente é um espaço nobre que a gente ocupa com facilidade também para a população nos questionar. Então, muito obrigado pela gentileza.